Alô? Me ouvem? Ouço, Bruno. Olá, Oi. Só, a gente tudo aparece bem? pequenininho na... Oi, agora melhorou. É, Dá uma afastadinha assim, né? você... Pra gente não Melhor. afastar tantas pessoas. Você vai ficar pelo seu particular? Ou vai entrar pelo do Entrei pelo projeto? teu. Eu tô aqui pelo teu. Ah, sim, mas pelo seu Pelo pessoal. próprio. É. Peraí. Tá. Eu entrei pelo meu pessoal. Bruno, Oi, Bruno, oi. eu entrei pelo meu pessoal. Eu vou sair de novo pra entrar pelo cuidando, tá? Tá bom, Dá um ok, segundo. ok. Pessoal que está entrando até agora, conseguem me ouvir? Puderem dar um feedback em relação ao som, à imagem, se está tudo certo? Nós vamos aguardar a Ana Paula entrar. Ela vai entrar pelo do projeto Cuidando de Quem Cuida. Vamos lá. Aí, agora sim. Oi, me Melhor. ouve? Sim, sim, Que bom. melhor. O pessoal nos ouve, ouvem a Ana, se puderem dar um feedback para quem já está online. Acho que até agora estava tudo certo. E doutora Ana Paula, tudo bem? Tudo bem, doutor Bruno? E aí, como é que tá? Tudo bem, dentro do possível, né? É, e muito trabalho também, né? Acho que Nossa Senhora, estamos os dois meio que sobrecarregados também. com Finalmente, certeza. A gente vai entrar inventamos nas uma live, estatísticas né? aqui. Nós vamos Vamos. entrar nas estatísticas. Como profissionais de saúde, vamos. Com certeza, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. O meu áudio tá bom porque eu pretendo não usar fone, porque ele modifica muito a minha voz depois. Então, tá ok? Assim, eu posso ficar aqui fora? Tá ok o som? Pelo que o pessoal está falando, parece que está tudo certo. Eu te ouço perfeitamente. Ah, tá. O Então que tá importa ótimo. são os nossos Telespectadores. telespectadores. Exatamente, telespectadores, nosso público. Isso aí. Vamos ver. Aí, disseram que está tudo bem. Ótimo, que bom. Bom, quer começar? A gente aguarda um pouco mais o pessoal entrar. Acho que tem O quatro problema, minutinhos, né? Cinco o agora. problema daqui do Instagram é que o tempo começa a contar, né? Sim, e se eu não me engano, quando der 1 hora, ele vai nos expulsar, né? Exato, exatamente, exatamente. E aí parece bastante tempo, mas nunca é. Não, nunca. Nossa, 1 hora não é nada, né? Não é nada. Ainda Por mais a tanto- gente que fala demais. Sim, por tantas coisas que a gente quer falar, né? Quer mostrar. Então, eu acho que a gente pode, Exato. sim. Olha, 5 minutos, o que que você acha? Já tem 5 minutos rolando. Começamos? Justo. Vamos lá. Justo, Paulista. Bom, eu então queria te saudar, Ana, pela iniciativa, agradecer, né, você ter proposto essa live para a gente poder falar dos nossos projetos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Chapadeiro, eu sou psicólogo de formação inicial, sou professor na pós-graduação em Psicologia da Saúde na Universidade Metodista, aqui de São Bernardo do Campo, e pós-doutorando em Saúde Coletiva pela Unifesp. Eu, atuo nessa questão de saúde mental relacionada ao trabalho, de saúde do trabalhador, eu estou aí em diversas frentes nesse momento, nem sei por onde começar, mas essa aqui eu tenho certeza que é uma das que eu mais gosto, que tem mais me chamado a atenção, que é o projetos Covid-19,
Foi um projeto idealizado pela doutora Carmen Giongo, da Universidade Fevale, da URGS, Rio Grande do Sul, e que ela nos convidou, eu e a doutora Karine Pérez, que atualmente faz seu pós-doc em Quebec. Bom, nos convidou com essa ideia de a gente montar um projeto que buscasse fazer um acolhimento, né, de escutas, do olhar de trabalhadores e trabalhadoras nesses tempos de pandemia. Né? Então, que a gente pudesse colher alguns relatos. Né? Então, tanto a gente estabeleceu um WhatsApp quanto um e-mail do projeto, para que as pessoas ficassem à vontade para nos contatar, né? Falar as suas experiências, seus relatos de trabalho nesse momento de pandemia. E nós temos publicizado esses relatos aqui no nosso Instagram de forma anônima, né? Resguardando, então, as identidades das pessoas. E há um mês atrás nós lançamos um questionário também, né? Com perguntas fechadas e outras abertas, né? Para nos auxiliar numa parte de pesquisa desse projeto, né? Para que a gente pudesse dar voz a essas pessoas, para que elas pudessem responder de onde vem, qual o trabalho que faz, e poder falar um pouco dos seus sentimentos, o que estão sentindo, né? Quais são as percepções em termos de saúde que essas pessoas têm, né? Da sua saúde mental nesse momento da pandemia. Então, o que eu gostaria de apresentar aqui hoje são alguns dados desse questionário, principalmente, né? A forma como eu e a doutora Ana Paula estabelecemos aqui a dinâmica, né? De que eu apresentaria um pouco dos dados quantitativos do projeto e ela traria algumas falas, alguns casos, né? Do projeto que ela participa, que ela fundou, né? Nesse momento, que é o Cuidando de Quem Cuida. Então, eu acho que a gente pode ir fazendo na espécie de um jogral, viu, Ana? Você pode me interrompendo, a gente pode ir colocando, porque o quant e o quali, né, se complementam. Né? Sim. Eu acho que ideia. as nossas pesquisas estão bem de acordo com as demais feitas no país e no mundo em relação à saúde mental desses profissionais de saúde. Né? Bom, o Projetos ele não é só para profissionais de saúde, né? A gente recebe relatos de profissionais de todas as áreas, né? É que no caso, como o Cuidando de Quem Cuida é para profissionais de saúde, a gente pensou em fazer essa live filtrando, né? Trazendo dados, então, de profissionais de saúde. Então, bom, eu queria dizer que os profissionais de saúde, né, já está bem, assim, posto, inclusive na mídia, né? Tudo que eles têm feito nesse momento, né? Tamanha sobrecarga de trabalho, né? Isso fica muito claro a partir dos leitos, né? Que a gente tem aí quase todos ocupados já, né? Tamanho o número de casos da Covid-19 aqui no Brasil, né? Então eles são aí muito mais do que os heróis, né? Como eles são postos na mídia, merecem muito mais do que palmas, né? Mas merecem sim condições de trabalho, enfim. E eles são uma categoria que não estão podendo ficar doente, né? Porque eles têm que estar na linha de frente. Eles são os trabalhadores ditos essenciais, né? O que não quer dizer que não estejam ficando doentes. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né? Para trazer um pouco disso. Né? Então, assim, bom, teria uma introdução aqui para a gente compreender alguns dados também trazidos de outras iniciativas ou de sindicatos e conselhos profissionais, né? Como, por exemplo, o Sindicep, o CREMESP, o COREN, né? Que tem estado aí na linha de frente junto aos seus trabalhadores e trabalhadoras, tentando dar um suporte, tentando entender como é que tem sido, né, esse trabalho. E só para a gente ver, assim, pensar que desde do primeiro mês da pandemia aqui no Brasil, né, desde março, o índice de contágio da Covid-19 para trabalhadores de saúde
e aí não estamos falando só de médicos e enfermeiros, mas técnicos de enfermagem, profissionais de limpeza, pessoal de administrativo, né? Todo mundo que está no setor saúde, né? O índice de contágio foi de 16 vezes maior que o da população total aqui na capital de São Paulo. Né? Então, assim, um número muito além, né, da média populacional. Numa pesquisa que eu tenho participado com o pessoal da Unicamp, a gente tem visto, por exemplo, que muitos contágios desses têm acontecido no momento da desparamentação, né? Porque justamente mostra a falta de protocolos, de condição de trabalho, né? Então, assim, não é só... É muito além de EPI, né? A discussão tem ficado muito em cima dos EPIs, das luvas e das máscaras, né? Mas é muito mais do que isso. Muito mais. Todo um protocolo, todo um processo de trabalho, toda uma condição, toda uma forma como esse trabalho se organiza, né? Então, assim, a gente já está tendo muitas... Está tendo um alto índice, inclusive não só no HC aqui da USP, que é o maior hospital, né, de São Paulo, quiçá do país, mas também em outros como o Einstein, o Sírio-Libanês, a gente está tendo assim, muito afastamento já de profissionais de saúde. E eu arrisco em dizer, né, porque os dados ainda são muito incipientes para a gente ter uma formulação, mas eu arrisco em dizer que é para além do contágio, né? Mas também é por conta dessa sobrecarga de trabalho. Né? A gente está falando de carga mental. Se o trabalho em saúde, por si só, já tem níveis relativamente altos de estresse, né? Tem piorado nesse momento de pandemia. Então, nem todo afastamento se dá somente pelo contágio, mas a gente está falando aí de um burnout. A gente tem vários vídeos na internet, né, circulando sobre as condições, o desgaste mental desses profissionais, desde a parte dos EPIs, mas toda a condição, né? Eu costumo falar de um que me toca bastante, que é de um médico chegando cansado do plantão, em casa, e o filho vem correndo abraçá-lo e ele para o filho, né? E começa a chorar, né? Então, assim, é uma doença de que né, esse desgaste do burnout, né, causando esse estresse, essa fadiga, esse cansaço, né? Porque fica ligado o tempo todo. Eu não sei quem nos ouve, mas as poucas vezes que eu precisei sair de casa, porque eu tenho mantido o distanciamento, foi um estresse que eu voltei assim muito cansado, preocupado com tudo, com todos os trejeitos, né? Você fica ligado, você fica tensionado, né, todo o tempo. Então imagina para eles, né? Imagina para eles. Aqui em São Paulo, até pelo distanciamento da cidade, tem profissionais que estão alugando apartamentos para ficar distante da família, porque sabem que esse momento vão estar aí o tempo todo na linha de frente, né? Então, assim, a gente sabe que também essa fadiga, esse estresse também pode aumentar o risco de outras lesões e acidentes do trabalho, né? Então, que essa sobrecarga, essa coisa maçante, né, também pode levá-los a ter outros acidentes ali no espaço de trabalho, né, que não são poucos. Né? E aí, eu e a Ana Paula, a gente tem endossado muito a ideia do acompanhamento psicológico, né, de ter um espaço de ouvidoria, porque não só para fazer um acolhimento em termos dessa carga mental, né? Mas também de fazer uma espécie de uma vigilância em termos do período de descanso, né, que tem que ser respeitado, uma forma também de tentar reduzir o estigma, né? Para aqueles que foram contaminados, acabam sendo estigmatizados no espaço de trabalho, ou mesmo nos seus ambientes residenciais, né? Assim, a pessoa não pode descer para pegar uma compra que ela é vista de um jeito diferente. Então, tá tudo muito pesado, né? Pensar em tudo isso. E aí, bom, eu queria então trazer já esses dados, né? O nosso tempo aqui é curto e acho bem legal a gente ouvir as pessoas, né? Queria trazer alguns dados do projetos, né? Então, em um mês, desde quando a gente lançou o formulário, principalmente, né? Nós soltamos o formulário nas nossas redes, assim, nós tivemos cerca de 256 respostas,
já, né? Dessas, 209, 82% são mulheres, curiosamente, né? As mulheres sempre tendendo a falar um pouco mais sobre seus processos de saúde e doença. 147, 57% tem pós-graduação completa. São respostas vindas de diversas regiões do país, diferentes profissões. Muito interessante. 132, 51% trabalham no setor público. E aí, então, desse universo de 256 respostas, 75, 30% são da saúde. Empata em mesmo número com o setor educacional, né? Então, as nossas maiores respostas vêm do setor de saúde e do setor educacional. Dessas 75 pessoas da área de saúde, 64 são mulheres, né? Então condiz com o universo da maioria. 40 não possuem filhos, 43 têm pós-graduação completa, 30 são do Rio Grande do Sul. Aí a gente pode ter um viés, né, devido às nossas integrantes da pesquisa, a doutora Carmen e a doutora Karine são do lado do Rio Grande do Sul. E como eu disse, a gente publicou esse questionário para as nossas redes, né, pedindo para que as pessoas respondessem e ampliassem para as redes delas, né. Então a maioria das nossas respostas vem do Rio Grande do Sul. 26 são psicólogas, talvez também um outro viés, né? Nós três do projeto somos psicólogos e psicólogas. Mas há também 11 médicos e 9 assistentes sociais. Por incrível que pareça, nós temos poucas enfermeiras, poucos técnicos de enfermagem, né? Nosso universo maior vem da psicologia mesmo, profissionais que estão no setor da saúde e médicos e assistentes sociais. 45 atuam no setor público. Aí, destes, 28 estão trabalhando em casa, porém 27 atuando na linha de frente. 5 continuaram o trabalho normalmente, ou seja, sem alteração por conta da pandemia. 4 estão em isolamento, com atividades suspensas. 2 afastados por motivo de doença e 1 perdeu o emprego nesse momento. 31% responderam 31 pessoas das 75 responderam estar trabalhando mais. Aí agora eu vou trabalhar só com os dados que mais aparecem, né? Claro que a contradição está também nas respostas que tivemos menos respostas, né? Mas vou trazer aqui o que mais aparece mesmo. 31 responderam estar trabalhando mais. 27 disseram estar fazendo menos pausas e intervalos de trabalho. 30 disseram estar cuidando menos da postura e da ergonomia, né? Então, o que eu estava falando lá no começo, essa sobrecarga, essa aceleração do processo, né, de trabalho, do que tem que ser feito, está fazendo com que as pessoas, ou elas próprias, prestem menos atenção, né, nas pausas, nos intervalos, na postura, na ergonomia do trabalho, mas também, justamente, há uma flexibilização de protocolo, né, também por conta da exigência do trabalho, né, por conta dessa exigência massiva que nós estamos falando. 44 disseram estar interagindo menos com os colegas, né, seja pelo que nós dissemos antes de estarem trabalhando em casa, seja mesmo os que estão na linha de frente, né. 29 estão realizando menos atividades fora do horário de trabalho, porém 27 mais. Né? Então, assim, há um certo equilíbrio aí das respostas, que talvez a gente pode entender aí pela compreensão do que são essas atividades, né? Talvez na hora de responder, as pessoas tenham entendido essas atividades como lazer ou outras tenham entendido como trabalho, né? 50 das 75 estão realizando mais atividades domésticas, então não estamos sozinhos, estamos todos e todas aí. 35 estão cumprindo as metas e prazos de forma igual, né? Ou seja, isso a gente tem visto muito em setores no setor bancário, por exemplo, né? Assim, tudo sendo tratado como se nada tivesse acontecendo, né? Então as metas permanecem iguais, os prazos também. 30 das 75 disseram estar dormindo menos, porém 29 disseram estar igual. Ok, temos que tentar entender aí o que era esse igual, né? Também.
Então, para mim, dormir pouco sempre foi algo comum, normal, exatamente. Então, esse novo normal, como tem sido dito, né? Que a gente faz muitas críticas, inclusive, ao que seria, né? Esse novo normal. As pessoas podem estar dormindo menos ou igual, porque já dormiam menos, né? 37 disseram estar comendo mais. Né? A gente não entrou no qualitativo dessa resposta, né? Da forma da alimentação, mas 37 se sentem dizendo comendo mais. Acho que isso faz mais sentido quando a gente vê outros dados. 51 das 75 estão mais cansadas. É um número muito alto. 36 disseram estar igual quanto ao suporte recebido das pessoas. Eu acho que, até pensando no universo, a maioria serem de psicólogas, eu acho que tem uma certa dificuldade também em quantificar e qualificar o que seria esse suporte. Né? De que suporte nós estamos falando? 25 disseram estarem consumindo níveis iguais de álcool e outras drogas. Então, pelo menos na nossa pesquisa não houve nem ampliação nem diminuição, mas também, né, quais são esses níveis. A gente também não entrou nesse dado qualitativo. 51 disseram estar dando mais suporte às pessoas, também é um número alto, mas também pode ter o nosso viés aí, né, de que a maioria do universo são de psicólogas. 45 estão se sentindo mais tristes nesse momento da pandemia. 44 estão com mais dificuldades para planejar o futuro. 30 estão tendo menos ideias e projetos. 65 estão se sentindo mais preocupadas. 41 dizem possuir luvas e máscaras adequadas ao trabalho. Né? Também acho que precisava do qualitativo aí, né, para saber o que é o adequado, né? Porque a gente acha que o adequado é uma máscara de pano, né? Mas para profissionais de saúde, um ambiente hospitalar ou qualquer que seja, né? Não, a gente sabe que é N95, dentre outras, né? 50 não tiveram a carga reduzida e, ao mesmo tempo, também não tiveram a remuneração reduzida. Lembrando que o nosso universo, a maioria vem de pessoas do setor público, né? Porém, dessas, 49 tiveram suas atividades alteradas, seja ficando em casa, né? Ou mesmo nos processos de trabalho, no ambiente do trabalho, né? Tiveram processos modificados aí. 46 não tiveram benefícios reduzidos, como transporte, vale alimentação, etc. Né? Aí, novamente, lembrando que o nosso universo, a maioria são pessoas do setor público. 43, um dado preocupante, triste também, 43 dizem não receber apoio sindical. Né? Aí a gente pode também pensar nesse qualitativo, se os sindicatos têm chegado, ou se as pessoas também mal sabem qual é o sindicato, né, que elas são vinculadas. Os dois são muito comuns, né? 28 tem canais de comunicação dentro do trabalho, porém 26 não tem. Né? Também valia aí um qualitativo, né? Quais são esses canais? Que canais nós estamos falando? Nós estamos falando de uma ouvidoria, nós estamos falando desse apoio, nós estamos falando de uma simples conversa com pares, nós estamos falando de uma interação e um suporte maior por parte das chefias, da gerência, né? E aí o que eu consegui trazer aqui ainda são dados prévios, né? Como eu disse, faz apenas um mês, mas eu trouxe alguns dados assim do que mais apareceu em relação ao qualitativo, né? Por exemplo, eu tentei mapear os sentimentos, né? Na parte qualitativa do questionário, o que mais surgiram. Os sentimentos que as pessoas mais descreveram: insegurança, preocupação, cansaço, esgotamento, desmotivação, insatisfação, culpa, impotência, incompetência, dentre outras. Quando perguntados o que poderia ser feito para serem apoiados nesse momento do trabalho, a maioria relatou maior apoio da gestão e das chefias. Né? Então, assim, é algo que eu ainda preciso tabular também, né? Mas a gente já tem, né, do que mais aparece, algumas pistas, né? Tanto em termos dos sentimentos que foram descritos, quanto em termos de onde viria um suporte maior, né? E aí eu queria encerrar minha fala
com um relato que está postado aí no nosso Instagram de um enfermeiro, né, que ele diz assim, o relato dele é imenso. Os relatos que nós temos recebidos, curiosamente, né, tem mostrado o quanto que as pessoas estão querendo falar nesse momento. Os relatos que nós temos recebido por e-mail, principalmente por e-mail, mas também por WhatsApp, são imensos, né? E a gente tenta tirar um enxerto para postar. Então, desse enxerto, ele diz assim, a sobrecarga pelo número de pacientes graves e pela redução na equipe me gerou fortes dores diárias nas costas. Por isso fiquei em casa. Cada um que sai vira um potencial assassino e destrói o profissional que está lá para cuidar e salvar. Deixo aqui o meu relato e meu pedido. Por favor, fiquem em casa. É um enxerto de um relato muito, muito duro, muito pesado. Nós tivemos que lê-lo por diversas vezes, porque mostra essa, sabe, essa angústia desses profissionais de, olha, nós estamos aqui nos matando, né? A coisa não está fácil aqui. A gente teve alteração de sono, teve alteração no ambiente familiar, teve alteração de processo de trabalho, teve alteração de tanta coisa, né? E as pessoas ainda agindo como se nada tivesse acontecendo, né? Um certo individualismo que tem se exacerbado também nesse momento, né? A gente tem falado muito de uma solidariedade acontecendo nesse momento, e há sim também, mas a gente também vê ampliado esse individualismo, né, que tem mostrado uma falta de empatia com o momento, né? Então, assim, eu vou curtir, eu fazer o que eu tenho para fazer e dane-se o resto, né? Então, assim, para nós, uma pessoa, até pelo resto do relato, né, esse e de outros profissionais de saúde que nós recebemos, com muita angústia, porque mesmo aqueles que se afastam, seja pela sobrecarga, né, como eu disse, ou seja pelo contágio, né, revive isso muitas vezes, seja na forma do estigma, quando retorna ao trabalho, ou seja na forma de um estresse pós-trauma, né? Então, permanece revivendo a situação, mesmo em casa, né? Então, acho que é isso que eu tinha para apresentar. Desculpa se ficou maçante, né? Que eu falei que eu ia apresentar muitos dados, muitos números, mas eu achei importante a gente ter uma noção dessa proporção, né? E agora a doutora Ana Paula vai adentrar ao qualitativo explicar o seu projeto e o qualitativo dele. Obrigado e estou à disposição para as perguntas. Bom, então, eu estou olhando para o relógio aqui para ver o que eu posso falar e em quanto tempo eu posso falar. Não, você tem meia hora ainda, fica tranquila. Sim, sim. Tá justo ainda, né? Se eu usou meia hora, eu posso... Você foi bem bastante justo, bastante generoso, obrigada. Primeiro, antes de qualquer coisa, Bruno, eu queria parabenizar você e a sua equipe. Conheço a Karine, e a outra professora também, pelo menos pelas redes sociais, pelos programas que a gente, né, toca em comum, pelos grupos que a gente participa juntos. Vocês todos são pessoas que eu tenho, né, como sendo... tendo muita admiração pelo trabalho de vocês, pelo engajamento, né? E parabenizar. A gente começou esses dois projetos, né? O Projetos Covid-19 e o Cuidando de Quem Cuida.uf, num momento muito próximo, né? E vocês foram muita inspiração para mim, né? Eu lembro que a gente trocou muita figurinha, né? E a gente conversou muito sobre isso, até eu decidir, então, montar como um projeto de extensão da UF, de Volta Redonda, que é o meu campus, e aí, como projeto de extensão, né, é importante dizer isso, eu toco esse trabalho, né, com alunos. E foi muito interessante, porque no que eu fiz a chamada, para quem queria participar, quem gostaria, porque a gente tem um problema sério, né, com os alunos nesse momento, porque muitos estão fora, né, das suas cidades, muitos estão adoecidos, inclusive, né, eu tenho muitos relatos de alunos adoecidos, e olha, eu queria muito
estar com você, mas eu não consigo, usando medicação, etc. e tal. Então, é uma outra realidade que a gente também tem que, daqui a pouco, se debruçar e estudar. Com certeza. Né? Mas eu consegui um time, e assim, alguns ex-alunos formados voltaram, quiseram se Que legal. reintegrar. Foi muito legal, tem sido muito legal, né? Então, eu tenho parceiros, né, de trabalho, muito atuantes, muito disponíveis e muito entusiasmados, assim, eles têm um nível de entusiasmo muito parecido com o meu, fico muito feliz com isso. Eu queria também aqui agradecer a minha equipe, que alguns eu estou vendo que estão aqui, e agradecer pela disponibilidade, pela vontade né, de estar em campo, né, enfim, de estudar, né, sobre, que a gente tem pesquisado muito sobre. É um momento, você estava falando agora há pouco sobre o sono, né? É difícil saber por onde eu começo aqui, né? Mas assim, você está falando sobre o sono, a gente deveria investigar mais essa questão de que as pessoas falam que estão dormindo pouco, né? Na verdade, eu estou vendo aqui uma aluna minha falando, Ana, amo fazer parte. Que bom, né? Muito bom esse reconhecimento. A gente vai tentar falar daqui a pouco um pouquinho sobre. Bruno, numa das pesquisas que a gente tem feito, né, nos estudos que a gente tem feito, a gente não tem registros de uma pandemia desse calibre no Brasil. Então, nós fomos Uhum. estudar casos como, por exemplo, o ebola na África, né? Quais foram as iniciativas dos psicólogos, por exemplo, que foram cuidar das pessoas vítimas de ebola, e o que eles tiveram para contar, o que eles trouxeram para contar. A Fiocruz tem um trabalho muito importante sobre isso, inclusive, né? E em relação ao sono, eu queria só fazer essa pontuação aqui. O profissional de saúde, e a gente, ao contrário do teu projeto, que é um projeto muito mais amplo, que vocês ouvem, os trabalhadores, de um modo geral, se encontram em situação de sofrimento psíquico, né? A gente resolveu fazer um recorte da saúde mental, dos profissionais de saúde, né, que trabalham com saúde. Hoje em dia a gente fala profissionais que trabalham com saúde. Quando a gente fala os profissionais da saúde, fica parecendo muito que a gente está falando do médico, do enfermeiro, do técnico em Uhum. enfermagem. A gente tira, né, do foco os maqueiros, os radiologistas, os fisioterapeutas, o cozinheiro, né, a pessoa da higienização, segurança, né? Então, quem faz a comida, enfim, é uma gama enorme, né, de trabalhadores que quando a gente faz um projeto como esse, falando, como no meu caso, né, um trabalho para profissionais de saúde, como quando a gente começou, depois a gente foi vendo que a gente não podia mais ter esse nome, na verdade, né? Teria que ser profissionais que trabalham com saúde, né? Com saúde nesse momento de pandemia. Então, eu queria ressaltar essa questão da invisibilidade, né? Que a gente tem se preocupado muito em dar também, nesse projeto, a gente tem buscado e não tem conseguido ainda, dar voz a esses profissionais também. A gente queria muito escutar, né? Felizmente, há pouco tempo agora, eu consegui atender uma pessoa da higienização, né? Foi uma pessoa da higienização procurou. Mas, assim, eu gostaria muito de ouvir os outros profissionais que estão lá na linha de frente também. Uhum. Enfim, então, voltando a falar sobre o sono, a gente tem pesquisado e o que mostra que esses profissionais eles Desculpa, estão... Fala. não, desculpa te interromper, Ana, mas a professora Edith Seligman Silva está fazendo um projeto também de escuta, né, de profissionais de saúde, e ela está tendo Sim, muita dificuldade de encontrar intensivistas, ela falou. né? Então, Ela falou que o dia o dia que a gente pois estava com é, ela lá. muito curioso isso, né? É, Muito curioso. eu até pedi que ela me procurasse, porque eu poderia colocar essas pessoas que eu atendo em contato com ela, mas ela ainda não me procurou. Se a Edith estiver nos ouvindo, não sei. Mas alguém ligado ao projeto, né? Eu pedi, eu deixei no final essa ressalva, que ela podia me procurar para que eu pudesse encaminhá-la. Algum dos nossos, vamos dizer assim, profissionais pacientes. A gente não tem um Uhum. nome muito propício ainda para dar. Enfim, só voltando à questão do sono, a questão do que a gente tem
é aprendido com o pessoal que trabalha em grandes epidemias, como ebola na África. O trabalhador de saúde ele está acostumado, como muitos dizem, inclusive no seu depoimento, eu estou acostumado a viver a lidar com a morte. Né? Eu sou médico, sou enfermeira, eu estou ali, a morte é algo que faz parte, né, da minha rotina de trabalho. A gente sabe que nem todos vão sobreviver, a gente sabe que isso é algo que faz parte da minha profissão. E essas pessoas conseguem trabalhar, né, durante a sua jornada de trabalho e voltar para casa e ter o que a gente chama de desligamento, ou de desconexão com o trabalho, que é algo que agora a gente vem falando muito também, levantando muito essa lebre, né, da falta do momento de desconectar-se do trabalho. Isso todos nós estamos vivenciando de alguma forma. Eu ia falar mesmo quem está em teletrabalho, eu diria principalmente quem está em teletrabalho. Né? Então, assim, eles conseguem, vamos dizer assim, o quadro normal é que essas pessoas consigam chegar em casa e se desconectar. Elas fizeram um bom trabalho, elas realizaram seus trabalhos, e elas voltaram para casa e seguiram, né, outros rumos, como cuidar da família, cuidar das tarefas domésticas, fazer seus estudos e tal. Em casos de epidemia, como eles contam na África, o caso do ebola, já foi muito estudado como essa volta para casa. Então, quando você volta para casa, o profissional volta revivendo tudo que ele passou naquele dia cuidando daquelas pessoas. Né? Acontecem desastres, catástrofes, enfim. Então, por isso, a grande maioria deles ter uma enorme dificuldade com o sono. E a gente tem relatos de vários que falam, eu não consigo dormir. Eu tenho insônia. Tá? Então, eu ainda não ouvi ninguém dizer assim, estou dormindo normal, dos que a gente já ouviu. E então eu queria só lembrar isso, que é uma volta para casa com o trabalho penoso que eles vivem durante o dia, sendo trazido para dentro de casa também. Isso vai repercutir não só no sono, né, Bruno? Isso vai repercutir nas relações familiares, né? Isso vai repercutir na própria, né, na saúde mental de modo muito amplo, né? Você voltar para casa e não ter um momento de desconectar. Você vai conversar com a sua família o tempo inteiro sobre aquilo, sobre o que você viveu lá, né? Sobre as suas angústias, né? Então, tem várias repercussões, não só no sono. E aí eu diria, você falou da questão da alimentação, né? Ansiedade generalizada, né? Casos de ansiedade generalizada. E muitas pessoas usam como recurso para lidar com a ansiedade o comer mais, por exemplo. Né? Então, a gente pode também traçar alguns links sobre o que você está tentando traçar links com o que você trouxe, né? Que é a questão do sono, da alimentação, etc. Enfim, então, como é que funciona tem funcionado o nosso trabalho, né? No cuidando de quem cuida? A gente ainda não fez uma pesquisa, como vocês fizeram, né? De lançar questionários, né? De distribuir questionários de uma forma mais ampla. A gente se concentrou num trabalho de escuta mesmo. Né? Então, ele é principalmente veiculado pelo Instagram, embora a gente tenha Facebook e outras coisas, mas ele é veiculado pelo Instagram e no boca a boca também, a gente tenta fazer essa divulgação, e as pessoas nos procuram pelo WhatsApp. E aí é dado a essas pessoas, oferecido a essas pessoas o que a gente chama de primeiros socorros psicológicos. Né? A gente não pode, nesse momento, iniciar um processo de terapia online ou algo desse tipo. Né? A gente oferece uma escuta qualificada, né? Somos todos psicólogos, então uma escuta qualificada, um acolhimento, mas a gente escuta, a gente fala com as pessoas. Né? Então, assim, não são os relatos que eu trouxe, por exemplo, aqui, são todos eles relatos que eu pude ouvir as pessoas, né, me contando, e muitas delas chorando. A gente se depara com isso, né? A pessoa ligar para você e dizer, eu não consigo nem falar direito. E chorar, etc. Então, tem sido essa a nossa rotina, né? E as pessoas nos procuram nos horários mais inusitados, né? Porque eles estão trabalhando, às vezes, muitos deles em plantão, fazendo plantões de 24 horas e tal. Então, às vezes, eu estou domingo, sábado, domingo, atendendo um médico, atendendo um enfermeiro. Enfermeiros, a gente, ao contrário do que vocês colocaram, enfermeiros nos procuram bastante. Né, uma parcela desses profissionais que a gente tem bastante contato. Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 2 casos, pelo menos, que eu trouxe aqui para falar um pouquinho, são de enfermeiros, além de médicos intensivistas, né?
E tem um caso só, infelizmente, que é da higienização. Mas que, infelizmente, pôde nos procurar. Sobre essa procura, a gente percebe o seguinte, até na fala de um dos médicos, essa procura é uma procura muito difícil. Né? É histórico, né? A gente já sempre soube que, pelo menos eu fiz mestrado, doutorado em hospital, né? E o mestrado com médicos, né? Então, é histórico essa questão de que o médico ele tem muita dificuldade de pedir ajuda. Né? Ele guarda muito, né, os seus dilemas, as suas questões de sofrimento e tem muita dificuldade de pedir ajuda. Então, por uma questão de fatores, sendo um deles a própria questão do mecanismo de defesa, que eu estudo isso também no mestrado, esse estudo no mestrado também. Então, é difícil essa procura. Então, quando eles vêm falar, eu fico muito satisfeita, porque eu vejo que está se quebrando aí um impedimento, um deixar-se cuidar. Né? Eles, poxa, veio e deixou-se cuidar, está se deixando cuidar. Então, a gente fica muito feliz quando isso acontece, porque sabe que é difícil para eles. Então, explicado, né, mais ou menos como é que a gente trabalha, na base da escuta mesmo, clínica, em termos de acolhimento e primeiros socorros psicológicos. A gente sempre tenta manter um contato com essas pessoas, sempre, mesmo que elas sumam, a gente sempre manda recadinhos, como é que você está, como é que tem sido seu dia a dia, como é que andam as coisas. Muitas vezes a gente recebe notícias boas, do tipo, olha, foi muito bom ter recebido o acolhimento de vocês naquele momento, naquele dia, e dali em diante eu comecei a refletir sobre coisas e a minha vida tem melhorado em alguns aspectos. E, embora a gente saiba que daqui a pouco possam acontecer recaídas, né? Eles possam precisar de novo, mas a gente tem uns feedbacks muito positivos em relação ao trabalho de escuta. Enfim, falando um pouquinho, então, vou tentar resumir bastante os casos que eu trouxe aqui. Eu separei, talvez, os mais emblemáticos, para que depois eu pudesse tentar trabalhar algumas categorias, que eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar. Eu queria falar sobre, por exemplo, um médico intensivista, que eu trouxe o caso aqui, que eu acho bem emblemático, porque traz informações de algo que nem sempre a gente está falando sobre, talvez um contexto que a gente não olha muito, né? Que não é só o do hospital, ou, né, seja ele público ou privado, mas aquele que está trabalhando na saúde básica. Uhum. Esse médico trabalha na saúde básica. Só fazendo uma correção, eu também tive contato, tive o prazer de atender uma agente comunitária também. E o sofrimento deles é enorme. Sim, sim. E esse médico é da saúde básica, trabalha numa unidade que fica coberta, né, rodeada por comunidades. E ele me diz uma coisa que me marcou muito de cara, que foi o seguinte: meu maior medo não é pegar o Covid. Meu maior medo é morrer num tiroteio. Né? Então, essas pessoas que estão trabalhando nesse lugar, eles são 2 médicos apenas, eles atendem numa média de 40 pacientes por dia, tá? Numa jornada de trabalho de 8 horas. E ele diz o seguinte, tem afetado muito, né? Apesar de ele dizer que o maior medo é morrer num confronto, né, de traficantes, e eles ouvem tiros o tempo inteiro, eles têm medo de... Ele não pode nem usar o celular, ele tem medo, ele vai se escondendo da melhor forma que ele pode. Mas ele diz o seguinte, algumas coisas muito importantes. Essa das pessoas que trabalham sob ameaça, né, da sua própria vida, né, por trabalhar em ambientes extremamente perigosos e violentos aqui no Rio. Uma outra coisa que ele traz que eu acho muito importante, eu já falei para vocês uma vez, né, eu lembro numa das nossas conversas, ele fala o seguinte: as condições que a gente tem hoje aqui são as mesmas que a gente tinha antes da pandemia. Uhum. Né? Então, vários dos problemas que a gente fica falando aqui agora tanto, né? A gente vem falando tanto, falta isso, falta aquilo. Ele diz o seguinte: olha, isso sempre faltou. Isso eu tenho revisitado muito a minha dissertação de mestrado, e eu vejo a mesma coisa quando eu falava com os médicos no serviço público.
né? Eles sempre viveram isso. Eles vêm sofrendo por causa dessas questões, principalmente da falta de condições propícias de trabalho, de equipamentos, de reconhecimento e de uma série de coisas, desde sempre, né? Que a gente tem agora uma intensificação disso, de tudo isso. Então, assim, foi levada à enésima potência, mas eles sempre viveram isso. Mas ele diz o seguinte, porém, num momento, numa situação, num contexto onde a esperança, ela falta, ela está posta de lado, porque ele diz que não aguenta mais perder tanto paciente. A gente está falando de saúde básica, a gente não está nem de um médico que trabalha no hospital. Né? De perder pacientes, de perder colegas, de não poder estar com a família, de estar isolado, como foi o caso que você falou de vários que alugam apartamentos e ficam, né, afastados de filhos, né, dos maridos, esposas, pais e mãe. Esse rapaz, ele se queixa muito disso, né, dele ter que, nesse contexto, nesse momento, ter que se afastado para poder preservar a vida da família. E ele vai mais longe. Ele tem uma fala muito interessante, que é o seguinte: teve um dia, a gente teve várias conversas, tá? A gente não tem uma conversa. A gente procura ter mais de uma conversa, né, com essas pessoas. Teve um dia que ele me procurou e falou assim: Ana Paula, eu estou muito triste hoje, eu estou muito abalado, estou muito mobilizado. E aí eu fazendo essa escuta, ele disse o seguinte: eu me sinto, eu estou andando na rua, né? Eu pego vários transportes até chegar na minha casa, e quando eu ando na rua eu me sinto um Covid gigante. Eu sou todo Covid. Tá? Meu corpo inteiro é um Covid. Eu sou um Covid. E eu sou uma ameaça. Eu ando nas ruas e eu tenho muito medo quando eu ando no metrô e quando eu estou perto de um idoso, por exemplo. Eu começo a andar e pensar a quantos metros eu estou de distância de cada um. Então ele anda fazendo esse cálculo de cada pessoa com a qual ele cruza, né? Então ele se sente uma ameaça quando ele volta para casa e quando ele vai trabalhar. Né? Você chegou a falar com ele ou com, né, se faz parte no protocolo de vocês, as questões ligadas ao alcoolismo, por exemplo, né, o uso de álcool e substâncias? Não, nesse caso não. Porque é muito curioso que esse discurso, ele está muito vinculado com pessoas ligadas, né, com uma questão com o alcoolismo, né, o alcoolismo relacionado ao trabalho. Né? Eu lembro quando uma vez eu fiz uma entrevista com um coletor de lixo e ele tinha o mesmo discurso. Ele sentia que quando ele saía na rua, aquele cheiro do lixo, né, aquele cheiro do trabalho dele estava exalando em todos os cantos. Né? Então a explicação de utilizar o álcool era justamente para ele inebriar os sentidos, para ele próprio não sentir e pensar que os demais não estavam sentindo. Né? Achei curioso, desculpa, mas pensei no paralelo aqui, né? Dessa autoimagem. Mas engraçado que talvez se ele fizesse uso, né, de algumas substâncias, ele não se sentisse assim. Né? Exatamente como você conta do trabalhador da limpeza, né? Ele inebria, para não sentir-se um grande, né, vamos dizer assim, um lixão quase, né? Usando um pouco fazendo um paralelo com o que ele fala, um grande Covid. No caso dele é um álcool em gel, né? Um álcool 70, uma coisa assim que para limpar mesmo, né? Não, e ele até relata isso, que anda com isso nas mãos e o tempo inteiro passando e se desinfetando enquanto anda na rua e tal. Mas é interessante que esse profissional ele foi recomendado por um médico a usar tranquilizantes, devido ao estado dele de bastante mobilização, vou dizer assim. Tá? E ele virou para mim e falou assim: depois que eu comecei a conversar com você, eu decidi que eu não vou usar. Eu não quero usar. Eu não quero fazer uso de medicação. E eu deixei quieto, porque isso foi uma decisão dele, né? E ok. Então eu digo que é o seguinte: até a própria medicação, ele se recusou a fazer, né, a utilizar. Então, mas eu achei eu também acho essa fala muito impactante, né? Eu sou um grande Covid, ou seja, eu sou uma ameaça. Eu estou lá dentro e eu estou ameaçando a população, eu estou ameaçando as pessoas. É mais ou menos o que as pessoas contam, mas elas contam às avessas, né? Elas contam. Eu já vi vários relatos também de, poxa, eu não sou um Covid,
mas eu sou tratada dessa forma no meu prédio. As pessoas não querem chegar perto de mim. As pessoas não querem nenhum contato comigo. Então, eu sou alguém que é rejeitado o tempo inteiro na sociedade, porque eu sou um profissional de saúde. Então, o caso dele é o contrário, né? Ele mesmo se acusando, ele dizendo, não se aproxime de mim, deixa eu fazer os cálculos aqui de quantos passos eu tenho que estar de distância de vocês para não contaminá-los. Então, ele fala, né, dessa questão toda de estar isolado da família, de estar, né, ter que lidar com isso sozinho. Isso, para ele, é um fator desencadeador de muito sofrimento, de muita angústia. E ele fala em algo que eu vou repetir aqui em outros casos, se der tempo, que é a questão da impotência. Você já falou aqui, eu já anotei, que apareceu na sua pesquisa, na sua coleta de dados. Culpa, impotência, incompetência. Né? Então, ele sente impotente diante do que está acontecendo, porque ele está perdendo pacientes atrás de pacientes, e ele se sente não podendo fazer nada. Então, é a velha história do eu estou falhando. Eu não estou sendo bom o suficiente para salvar vidas. Uhum. Né? Muito introjetado eu tenho acompanhado nesses profissionais esse pensamento, essa percepção muito introjetada. Eu não sou competente. Eu não sei se você concorda, Ana, mas é também o perigo, né, da gente endossar essa ideia dos super-heróis, né? Porque os super-heróis são isso, eles têm superpoderes, eles são praticamente imortais, eles são infalíveis, né? Eles estão acima dos demais, né? Não são seres humanos, né? Exato, né? Eu tenho um relato de uma médica, ela fala assim, querem que eu seja, mas eu não sou Deus. Querem que eu seja, mas eu não sou, né? E sim, eu acho que esse discurso do super-herói, ele faz muito mais mal do que bem. Uhum. Para essas pessoas. Ela coloca um peso, né, uma responsabilidade enorme nessas pessoas. E eles não estão sendo mais vistos assim tão como super-heróis, não. Né? Eles agora estão culpados. Né? A gente vê relatos, né, deles dizerem assim, a família me culpa, as pessoas não me culpam. Por que você não salvou? Por que você não salvou? Então, assim, é um sofrimento muito grande essa questão do sentir-se incompetente, do sentir-se não suficientemente preparado, bom ou né, competente mesmo, né, para salvar essas pessoas. E as famílias absorvem, né, o que ouvem na mídia, né, e cobram o protocolo médico também, né, olha, trata com cloroquina, trata com Invectina, trata com não sei o que, tal, né, assim, há uma perda de autonomia também, né, desse fazer do trabalho, né. Sim, eles já estão com essa dificuldade, né? De o que eu posso fazer, né? Diante de tanto investimento, o que eu posso fazer? E aí vem a família e fala, mas tenta então isso, tenta então aquilo. Então é uma loucura, né? Uma loucura que eles estão vivendo. Então, dessa pessoa que a gente escutou, desse médico, né? Ele fala uma outra coisa muito interessante que vocês eu acho que de certo modo eu já falei, na verdade, né? Quando eu digo que é muito difícil acessar profissionais da saúde, como, por exemplo, médicos, né? E ele revalida isso, quando ele fala o seguinte, mas eu evito, bem no início, quando a gente começou a falar, ele tinha dificuldade, né? Ele demorou um tempo para se abrir. E ele disse o seguinte, eu evito falar dessas coisas porque eu não gosto de vitimização. Então, naquele momento, quando ele começa a falar, né, do que ele estava vivendo, ele para e fala assim, mas eu não gosto de falar disso. Eu nem gostaria de estar falando sobre isso, porque eu detesto vitimização. Então, tem aí essa fala, ressaltando a questão desse impedimento em deixar de se cuidar. Né? Bom, a gente tem uma outra profissional intensivista também, outra médica, que fala também, repete muito esse discurso da incompetência, né? E você lembra bem, né? Eles estão sob uma pressão enorme de serem super-heróis, como diz uma outra médica, ser Deus, né? E ela fala o seguinte, eu estou acostumada com a dor, eu estou acostumada, eu trabalho em UTI a vida inteira, então isso para mim sempre foi muito normal.
Só que agora não é mais, porque as pessoas estão morrendo, e eu não estou um desespero, né? Elas estão morrendo, dessa vez eu não estou conseguindo salvar, né? Assim, ela fala uma palavra que eu achei muito interessante, a forma como ela descreve isso. Ela fala assim: antes a nossa equipe conseguia dar os jeitinhos. Eu gostaria depois, se tivesse tempo, de falar sobre isso. De dar os jeitinhos que a gente dava para conseguir fazer o trabalho andar. E a gente salvar pessoas, mesmo talvez sem condições necessárias. E aparelhagens, etc. Mas a gente dava um jeitinho e a gente salvava. E elas voltavam para agradecer, elas voltavam para dizer o quanto estavam gratas ao nosso trabalho. E agora não. Agora eles vão morrer. Um discurso fatalista, inclusive, né? Porque a gente sabe que muita gente se recupera, mas ela está numa UTI. Né? E ela está numa UTI, então ela está vendo o tempo inteiro as pessoas morrendo e sem muita esperança, né? Então, um discurso de muita desesperança de novo, de se sentir incompetente, porque antes ela conseguia dar jeitinho junto com a equipe dela, agora ela não consegue mais. O mesmo acontece com uma enfermeira também, que também trabalha num CTI, né? CTI Covid, num hospital onde eles separam, e acho que vários deles fazem isso, né? Eles separam por cores. Você sabia disso, Bruno? Sabia, né? Sim. E o setor dela, a cor dela é a marrom. O que significa esse setor? É para onde as pessoas vão morrer. Elas vão para lá para receber cuidados paliativos. Né? Então, ela vive um trabalho no qual ela sabe que ela só tem que fazer, né, a administração de medicamentos que diminuam o sofrimento, que diminuam a dor, que cedem, né, façam a pessoa ser, né, ser sedada, porque ela sabe que dali as pessoas não vão voltar. Então, ela vive um plantão de 24 horas, onde tudo que ela sabe que ela vai fazer é assistir à morte. Né? Ou de alguma forma, protelar. Porque eles já protelam, né? Ela contou um pouco sobre isso para mim. Não é nem de protelar, mas de acompanhar até o fim. Ana, desculpa interrompê-la, mas mais uma vez, mas o tempo começou a contar aqui. Temos só mais 1 minuto e meio. Nossa. Então, eu Enfim. acho que vale a gente voltar, tá? Para você concluir. Tá? Se encerrar aqui, eu chamo novamente, só para você concluir, e também para ver se a gente consegue ouvir um pouco as pessoas. Sim, sim. Tá bom? Vamos. Sim. Eu queria só falar, então, dessa questão. Bom, acho que são algumas questões que seriam importantes, mas eu gastaria muito tempo fazendo isso. A gente teria que fazer uma outra live mesmo. Mas era só pontuar essa questão da incompetência, do sentimento de incompetência, né? De eu não sou suficientemente bom, eu não tenho como salvar essas vidas e isso que está consumindo tantas pessoas. Inclusive essa enfermeira do marrom, né? Do setor marrom. Eu queria voltar lá na psicodinâmica do trabalho, quando o Deju vai falar da experiência do fracasso. Então, todos nós, trabalhadores, em algum momento, a gente vai viver essa experiência de sentir-se competente, de sentir-se despreparado, de sentir-se, né, como você disse, de ter culpa por não dar conta. Por quê? Porque todos nós vivemos isso quando a gente tem contato com o real do trabalho. Por mais que a gente seja preparado, por mais que a gente tenha uma caixa de ferramentas sensacional, por mais que a gente domine técnicas, a gente sempre vai viver no contato com o real as adversidades. Né? O inédito, o ineditismo. E a gente não vai dar conta de tudo. Nunca. Né? Mas a gente vive essa experiência. Sabe aquela experiência que o próprio Deju vai dizer que é o seguinte, é um fracasso visto como revés. É um fracasso do tipo, acabou tudo, não teve mais jeito. Oi, pessoal, voltando. Vamos lá, pessoal, voltando. Infelizmente o Instagram tem disso. Ele corta no meio. E a fala da doutora Ana Paula estava muito boa. Então acho que a gente
merece continuar ouvindo a análise dela, os dados que ela traz do projeto, do Cuidando de Quem Cuida. Vamos aguardá-la entrar para a gente poder encerrar aqui. Né, com qualidade. Bom, voltou. Vamos lá. Só conectar. Oi, Ana. Oh. Desculpa, demora porque eu tenho que salvar a outra live, senão perde. Aí seria um desperdício, né? Verdade. Continua a sua análise, estava muito boa. Não, eu estava só querendo dar um desfecho, né? Trazendo um pouquinho da psicodinâmica do trabalho, sobre essa questão da culpa, da incompetência, da sensação de fracasso, do eu não dou conta, eles estão morrendo por minha causa, ou coisas desse tipo. Dizendo que, de certo modo, todos nós trabalhadores temos essa sensação quando a gente se encontra com o real do trabalho. Porque nunca nós vamos dar conta de tudo. Porque os imprevistos vão acontecer, as panes vão acontecer, né? Você sabe muito bem disso. E o que eu acho interessante quando o Deju vai falar do fracasso, e ele está na penúltima obra dele, ele fala bastante disso, que é um fracasso como um revés. Ou seja, é uma oportunidade que você tem de recriar, ou de criar novas normas, de renormatizar. Né? Aí eu lembro da médica quando ela fala assim, eu dava o jeitinho, a gente dava o jeitinho. E é dar o jeitinho. Né? É você construir a partir da sua própria inteligência astuciosa, a partir da sua inteligência do corpo, né? Usar isso a seu favor ali, né? Individualmente ou de preferência no coletivo, e conseguir dar conta dessa sensação de incompetência. E aí você consegue, quando você vê que as coisas começam a fluir, né? A partir de colocações suas, né? Dos seus colegas em relação ao que era improdutivo, que era difícil de resolver, e você começa a dar jeito nisso, né? Você consegue resolver isso, né? E tem tudo a ver com zelo, né, Bruno? Né? Você zelar pelo que você faz. Todo mundo quer, tirando algumas raras exceções, todo mundo quer fazer um trabalho bem feito, né? A gente teria que gastar mais tempo para falar sobre a questão, né, da importância do trabalho na constituição psíquica, né? Mas todo mundo quer fazer um bom trabalho. Todo mundo quer ter condições para fazer um bom trabalho. Todo mundo, né? Grosso modo, tem vontade de olhar para o seu trabalho e falar assim, nossa, fiz bem, cumpri meu dever, né? É um trabalho que está bacana. Então, assim, sentir-se orgulhoso do seu trabalho. Isso faz muito bem, né? Indo Do ponto no, de vista da saúde mental, indo no né? Deju, se esse trabalho tiver sentido, né? Se esse trabalho Sim, tiver um sim, sentido, né, para quem o faz, sim. né? Porque Exatamente, claro. Claro. muitos estão em trabalhos que não veem o sentido, né? Mas Sim, e quando você falou com certeza. da médica, do jeitinho, na verdade eu lembrei de um outro conceito, né, do próprio Dejour, quando ele fala uma palavra em francês chama tricherie, né, e que Uhum, a gente traduziu assim uma tradução livre, né, como trapaça, né, que são justamente essas uhum. pequenas trapaças que o trabalhador, a Isso trabalhadora aí. faz, né, para conseguir dar conta mesmo do seu trabalho, né? Então quando você falou do jeitinho, eu lembrei muito disso, né? De fato, assim, Trapaça. alguns jeitinhos são feitos, né? E não há dolo, né? Não há uma intencionalidade de ser corrupto ou de quebrar, né? O processo de trabalho, o protocolo de trabalho, mas sim que, olha, se eu não fizer dessa forma, eu não consigo fazer, né? Sim, E eu acho que a sim. questão da adaptação dos EPIs, a gente tem visto muito isso, né? Olha, se não tiver isso, né, eu não consigo fazer. Mas Uhum. estamos cuidando de quem cuida nesse sentido, né? Com a improvisação desses EPIs, etc, né? Isso, assim, só a ponta da discussão, né? Porque saúde trabalhadora é Sim. muito além do que só EPI, do que só norma técnica, né? É tudo isso que a gente está falando, todos esses procedimentos cotidianos, né? Tudo que a gente tem lidado no dia a dia mesmo, né?
Sim, sim. Foi interessante lembrar esse conceito de trapaça. A gente usa, né, vários sinônimos, né? A gente fala do subverter, né? Subverter o prescrito. Porque se eu não subverter, o trabalho não acontece, né? E aí eu estava falando um pouquinho também do zelo, né? Quando esses personagens falam assim, eu me sinto incompetente, eu me sinto impotente, eu tenho culpa. Eles estão dizendo o seguinte com isso: eu quero exercer o zelo, eu quero um trabalho zeloso, eu quero um trabalho com qual eu me orgulhe, né? Eu quero fazer bem feito. E junto dessa questão do zelo, estou usando, né, todos eles conceitos da psicodinâmica, depois quem quiser a gente pode deixar, né, algumas dicas de literatura, etc. Vem a questão da pressão para trabalhar mal. E a gente vê acontecer muito nos discursos desses trabalhadores, né? Então, assim, você privar o trabalhador, né, das condições necessárias para que ele faça bem o seu trabalho é um dos maiores sofrimentos, né? E o que é pior, né, às vezes usar de estratégias que são estratégias que o próprio trabalhador sabe que não são éticas, por exemplo. Né? Não é ético o que eu estou fazendo. Estão me obrigando a fazer algo que não é ético na minha apreciação sobre o meu trabalho. Então a gente tem o famoso exemplo da falta de equipamentos como os respiradores, né? Então, eu não tenho. As pessoas vão morrer porque não tem equipamento. Então, a situação é muito essa. E com isso, Bruno, tem uma outra situação que eu também gostaria de ressaltar, que vejo como no discurso desses profissionais como de muito sofrimento. Tem até o médico que fala, né? Eu não quero brincar de Deus, eu não quero que me olhem como se eu fosse Deus. Eu estava falando da questão do heroísmo, né? Do mito, né? Que foi construído em relação aos médicos e enfermeiros, profissionais que lidam diretamente no front, né? Você tem que escolher, baseado em evidências, como a medicina fala, não, a gente escolhe baseado em evidências quem tem condições ainda de prosseguir o tratamento e quem não tem mais. Quem não tem mais, a gente manda lá para o setor marrom, né, da enfermeira, ela fala, né? Quem não tem condições, a gente dá um abraço, mas as evidências mostram que você não vai melhorar. E as evidências em relação a um outro paciente de que ele pode, sim, melhorar. Então, a gente dá o respirador para ele. Isso é de um produtor de um sofrimento, de um desgaste mental absurdo. Que, por mais que a gente fale, a gente use discurso científico, né, a gente fale, nós estamos baseados em evidências. Quem garante que sim? Quem garante que aquele que você deixou de cuidar, porque as evidências diziam que ele não tinha mais chance, quem garante que se ele usasse realmente, né, o equipamento necessário, se ele fosse para uma UTI, para um leito de UTI, ele não fosse se salvar? Então, para o profissional, isso é extremamente sofredor. É extremamente desgastante. É a famosa frase dela que eu não consigo esquecer, né? Eu estou sendo feita, né, sendo colocada no lugar de Deus e eu não quero esse lugar para mim porque eu não posso exercer esse lugar. Nem quero, mas não me perguntam sobre isso, né? Não me perguntam como eu me sinto fazendo isso, né? O sofrimento que me é imputado quando eu faço isso. E assim, a gente vê que o que acaba restando para as pessoas, né, é investir pesado em mecanismos de defesa. E muitos deles não são mecanismos produtivos, né, do ponto de vista da saúde mental, né? Então, esses casos todos remetem. Eu queria falar um pouco, já acabei falando então um pouco da questão do fracasso, do zelo, né, da pressão para trabalhar mal, o medo de errar, que é um outro conceito também da psicodinâmica, né, que o Denjur usa. E, novamente, eles falam isso, quanto mais eu me vejo privado das condições necessárias para trabalhar, mais eu me vejo em circunstâncias de erro, mais eu me vejo diante da possibilidade de errar. Eu tenho medo, eu sinto medo disso. Tenho medo de levar alguém a óbito. Né? E quando você tira as condições, né, dessa pessoa trabalhar bem, né, ela trabalhar da forma necessária, né, para fazer um bom trabalho, você deixa elas muito mais suscetíveis ao medo. E todas essas coisas que a gente tem colocado aqui, de sobrecarga, você colocou, né? Sobrecarga, não durmo, não como direito, tenho milhões de problemas, porque a pandemia está me deixando, sei lá, triste, muito mais debilitado em diversas circunstâncias, né?
tudo isso está deixando o profissional muito mais suscetível ao erro. Se trabalhar com essa pressão, com essa carga psicológica, deixa o profissional muito mais suscetível ao erro. E eles sabem, e eles falam, eu tenho medo de errar. Né? Isso o médico fala, relata, o enfermeiro relata. Né? Uma dessas enfermeiras, ela fala, né, que ela foi colocada, o conhecimento dela como enfermeira era de centro cirúrgico, e ela foi colocada do dia para a noite para trabalhar numa UTI Covid. Sem nenhuma preparação, sem nenhum treinamento, nada. E ela fala assim, eu me sinto extremamente... ela volta com o discurso da incompetência, né? Que ela fala assim, se eu tivesse uma experiência de UTI, eu faria as coisas muito mais rápido. Mas eu não tenho, então eu tenho que ler coisas antes, procedimentos antes. E será que nesse tempo que eu perco, tendo que estudar, tendo que ver como é que realmente se faz, né? Como que é o protocolo, será que eu não estou deixando de salvar, não estou deixando de dar um atendimento, pelo menos, digno a quem está morrendo? E ela se sente culpada por isso. Ela se sente culpada porque está sendo forçada a trabalhar mal. Porque ela não teve treinamento, ela não foi preparada para isso. Tem um intensivista que eu tenho conversado, eu tenho acompanhado, e ele relata isso, que no primeiro mês foi basicamente assim, todo dia um protocolo novo, sabe? Todo dia um protocolo novo para absorver, né? Mas ele era preparado para esse trabalho? Ou ele tinha já essa experiência, né? Ele tinha. E mesmo assim viu muita dificuldade, sabe? Viu Então, muita imagina dificuldade alguém... por imagina conta alguém disso. que foi... só que eles pegaram pessoas que nunca entraram no CTI. Nunca. Sim. Entende? Sim. E aí, assim, a partir de hoje você está... E aí tem um caso muito grave de uma enfermeira também, que eu queria falar bem rápido aqui, que além de não ter sido treinada também como a outra, né, para isso, ela foi submetida, sem questionarem absolutamente nada, ela foi submetida a um trabalho no CTI, coisa também que ela nunca tinha feito, né? Ela foi submetida a um trabalho num CTI Covid, sendo ela hipertensa e diabética. E aí, você, né, Bruno, trabalha exatamente com isso, né? Você sabe o peso dessa situação, né? Então, ela ficou um mês desesperada, tentando falar com as pessoas, com a chefia, falar sei lá, com o diretor do hospital, sei lá com quem. Gente, estão colocando alguém que é da área de risco, grupo de risco, para trabalhar diretamente no CTI Covid. E as pessoas diziam assim para ela, eu acho que eu te contei esse caso, ele me perguntou, e aí? E aí eles falaram, prova que você é grupo de risco. E ela teve que ficar um mês lutando com isso, tendo que procurar medicina do trabalho, tendo que fazer exames e levar, né, um documento provando que ela era grupo de risco. E essa pessoa viveu um mês trágico, bastante trágico, e do qual ela ainda não se recuperou. E talvez demore um bom tempo para se recuperar. Porque é o que ela dizia, ela entrava todo dia em CTI falando, eu sou a próxima, eu vou pegar, né? Eu não tenho condições de estar aqui, e eu estou aqui, né? De uma crueldade, né? Eu acho de uma... chega às raias do absurdo, né? Então a gente teve isso, e imagina quantos casos mais a gente tem disso também, né? Por aí, né? Esses são os que nos chegam. Imagina aqueles que a gente desconhece, né? E num hospital particular, tá? Num hospital particular. Você vê a nossa dificuldade. Desculpa. Você vê a nossa dificuldade naquele grupo, né? Coordenado pela professora Vilma Santana da Bahia, né? Que a gente tenta pegar alguns dados epidemiológicos, né? Dos adoecimentos de profissionais, não só da saúde. Você vê a dificuldade, né? Assim, é muito difícil chegar a alguma coisa, ter dados oficiais, né? Então, o que chega, né, nos espanta demais já, né? Sim. Bem complexo. Então, eu estou vendo que tem várias perguntas aqui. Eu tenho uma série de lista, né? E a gente pode abrir, então, para as perguntas? O que você acha? Claro, claro. Senão a gente corre o risco de ter que voltar de novo. Pois é, a gente tinha algumas questões lá do outro, né? Você conseguiu gravar? Salvar?
Consegui salvar, Que mas bom, que bom. não consigo lembrar de todas aqui agora, então se perderam. Então peço ao pessoal que se puder colocar de novo, quem estiver por aí ainda. Mas eu acho que tem mais algumas considerações também, né? As pessoas Uhum. pedindo as dicas de literatura, que você principalmente comentou. Sim. O pessoal colocando, né? Eu acho que eu imaginei que fosse acontecer um pouco isso, até pelo escopo dos nossos projetos, né? Deles terem esse espaço de escuta, né? Por exemplo, projetos, né? Isso nem todo mundo relacionou, a gente até colocou aqui no Instagram, né? Mas projetos é escuta do trabalho, humanização e olhares sobre a saúde no contexto da pandemia, né? E eu imaginei que fosse acontecer das pessoas se colocarem um pouco, né? Se colocarem, darem seus relatos, que é isso que a gente tem recebido, né? É isso que a gente tem preconizado, né? De receber esses relatos, de ouvir essas pessoas, gera uma angústia em nós mesmos, pesquisadores, né? Assim, da contrapartida oferecida, né? Até pouco tempo atrás, inclusive lá no nosso questionário, a gente colocou alguns serviços de saúde mental que estão sendo oferecidos no Brasil todo, né? Eu mesmo faço parte de né? O projeto Laborar, vinculado aqui ao SED Sapiense, né? Que a gente tem atendido pessoas. O projeto já existia antes, né? Com essa ideia de acolher pessoas, né? Com um sofrimento mental relacionado ao trabalho. E agora, né, tem esse foco maior de ser um atendimento online para essas pessoas que estão na linha de frente ou que estão no teletrabalho, enfim, né? Então, eu imaginei que hoje fosse uma live que pudesse gerar algumas catarses, assim, né? Porque é isso, as pessoas estão precisando falar, né? A gente viu o que eu coloquei dos dados aqui da nossa pesquisa, que algumas não consideram que seria um espaço qualificado para fala, para escuta, para acolhimento, né? E então a gente tinha essa ideia, né, de poder acolher esses relatos. E aí a gente sentiu essa necessidade de fazer uma tabulação maior também para se tornar uma pesquisa, submeter a comitê de ética, né, Uhum. para poder publicar alguma coisa desses relatos. Mas gera essa questão da contrapartida, né? Tá, então a pessoa diz, ela conta, ela desabafa, mas e aí, né? Aí, por exemplo, tem vocês, né, que podem fazer também um acolhimento, né, fazer Daí, o a pronto-socorro gente, psicológico. a gente teve muito esse dilema, né? Que é uma coisa que eu sempre fui muito contra durante a minha vida acadêmica, que é em termos de pesquisa, por exemplo, você chegar, você perguntar ao trabalhador, você coletar dados e tal, depois você some, depois você não volta mais lá. Né? Ele foi só o seu sujeito de pesquisa e você não voltou, você não deu conta daquilo, né? Por isso eu trabalhar Uhum, tanto eu ter tanta paixão pela ergologia, né? Porque foi o que me possibilitou fazer um trabalho onde eu consigo, né? Através dos encontros do trabalho, eu consigo fazer intervenção, né? E não uhum, só ir lá com dados, perguntar ou fazer uma escuta, mas eu consigo fazer uma uhum, intervenção. Então, foi algo que me trouxe muito alento, porque eu tinha muito problema com isso, né? Eu acho que a gente não pode ouvir, tchau, ok, te ouvi, bacana, né? Isso aí, espero que tenha ajudado. E não, né? Por isso que eu disse para você, a gente fala, tá lá, tá escrito no escopo do projeto, que a gente não tem uma proposta de terapia, a gente não tem condições, não temos pernas, né? E nem é o momento para iniciar uma terapia online com esses profissionais, né? Mas que a gente se preocupa em oferecer uma escuta qualificada. E aí a gente trouxe essa questão dos primeiros socorros psicológicos, que é algo que é usado exatamente nessas pesquisas que a gente consulta, né? Que a gente vem estudando, que são feitas na África, né, que o pessoal da Fiocruz tem vários relatos sobre que são os primeiros socorros psicológicos. A gente tem lá escrito no uhum. Instagram, tem lá dar uma olhadinha, a gente tem um post sobre isso. Então, para depois encaminhar, a gente precisa encaminhar depois essas pessoas. E É, por isso eu tento, de alguma forma, Bruno, sempre voltar e colocar uma perguntinha. Como é que você está? Como andam as coisas? Porque é uma certa maneira de você dizer assim, eu estou aqui ainda, eu estou aqui, eu não fugi. Se você quiser voltar a me procurar, a escuta está aqui. Né? A gente uhum. mantém essa escuta.
enquanto tivermos pernas para isso, né, a gente faz. Agora, pode chegar um momento que a gente não tenha. E é uma Que área o da número... psicologia, né, que comumente não se tem nas grades curriculares, né? Eu lembro que quando eu era Não. professor ainda na UFPR, eu tentei colocar um pouco, né, da psicologia da emergência e desastres, né? Bem à época, inclusive, a gente havia vivenciado aquela tragédia do incêndio da Boate Kiss, né? E muitos profissionais foram requisitados para dar um suporte, né, um primeiro apoio às famílias, né? E nós tivemos um aluno que faleceu nesse incidente, um aluno lá da UFPR, do curso de administração, né? Então, gerou uma mobilização. Eu dava aula para o curso de administração à época também, gerou uma mobilização, então eu comecei a trabalhar, a trazer um pouco mais dessa linha, né, dessa vertente da psicologia. O nosso conselho, inclusive, né, tem falado muito, né, sobre a emergência, sobre a psicologia das emergências e desastres, né, que é isso. O pessoal da Fiocruz do Distrito Federal, lá com a Débora Noal, tem trabalhado muito. A Ela é Carmen, uma referência. Aham. a A Débora Carmen também, a Carmen Jongo, que, né, a doutora Carmen, que faz parte do Projetos, ela também tem trabalhado com isso. Ela vai dar um curso, inclusive, sobre isso semana que vem. A quem interessar, posso divulgar. São poucas vagas, eu mesmo lutei para conseguir a minha Eu ali. quero ver. É, Você vai conseguir. vou falar com a Carmen, porque eu não consegui na primeira inscrição, pra você ter uma noção. Eu tô na segunda turma, Falar com a então. Cássio já tá na fila aí, né? Na fila É, de... então ela tem trabalhado com isso. Eu acho que é uma área que a pandemia tem mostrado a importância, né, da gente atuar. E acho que a gente faz uma interface bem interessante de pensar essa questão de emergências e desastres, né, pelo momento que a gente vive, com a saúde do trabalhador, né, com a saúde mental e trabalho, né? Então, Com toda certeza. A gente tem a experiência de Brumadinho, né? Da uhum, Vale, então, assim, tragédias que demandaram isso. E passou também, passou batido, ninguém, né, parou para pensar assim, a gente tem que ter preparar profissionais para lidarem com isso, com essas emergências. A gente teve no Brasil essas questões muito recentemente. com Esse certeza. acontecimento muito recentemente. Então, assim, as pessoas vão... Eu já fui voluntária, por exemplo, de uma tragédia climática que aconteceu em Niterói há alguns anos atrás, e eu me voluntariei para ir cuidar das pessoas que estavam desabrigadas, por exemplo, tá? E quando eu cheguei lá, eu percebi que quem estava precisando de mim muito mais naquele momento do que as pessoas que estavam desabrigadas eram os cuidadores. Eram as Uhum, pessoas que estavam lá com o voluntário. O sim. voluntário precisa de cuidado. O voluntário estava pilhado, estava revoltado, estava sentindo milhões de coisas, e de repente eu falei assim, gente, vamos todo mundo para uma sala conversar? Então, assim, eu Uhum, não dei assistência aos desabrigados, mas aos voluntários. E eu lembro que na época, uhum, quando eu fiz com o colega meu, né, eu falei assim, gente, a gente precisa falar disso. A gente não fala na psicologia desse tipo de uhum, coisa, né? uhum. Então, agora, claro, né, a gente está já mais do que calejado, né, dessa situação toda, a gente vai ter no nosso, óbvio, espero, né, que a gente tenha agora, comece a ter disciplinas, né, extensão, a gente tenha até mesmo disciplinas de optativas que falem disso, a gente precisa, né. Com certeza, com certeza. Bom, Ah, deixa eu falar uma coisa aqui, diga. só porque passou rápido aqui. Ah, tá aqui. Uma ex-aluna minha, muito querida, beijo, Maria. Ela está falando o seguinte, gente, a relação escolar também está um nó. Então, assim, ela está falando assim, socorro, a gente também precisa, não são só profissionais de saúde, não. É, bom, A como eu gente sabe, coloquei né, nessa época, a gente aqui, sabe. do nosso, né, do projeto, a maior parte das respostas vieram igualmente do setor da saúde e educação, né? 30% Aí, de cada. ó, entra no projeto, aí o Bruno tá dando dica para você, Aí. faz uma consulta lá. Leva esse relato pro Bruno lá, que ele vai te ouvir. Pois Mas a gente é, sabe que a questão da educação está muito séria, há um sofrimento muito, muito grande de pessoas, e uma série muito. de outras categorias, né? O meu doutorado foi na educação, né? Na Faculdade de Educação da Unicamp, né? Então, o grupo lá é todo voltado para a questão de saúde do trabalhador, da educação. Na área. Então, a Uhum. gente tem acompanhado muito de perto também, né?
muitos do setor privado que tiveram salário reduzido, às vezes sem redução de jornada, né? Demissões. Uhum. Demissões, enfim, essa coisa do trabalho em casa, né? De preparar aulas, ter que lidar com tecnologias e grupos em WhatsApp com alunos, enfim, Pais, a gente, os a pais. gente, a gente pode marcar uma live só para falar do pessoal da educação Sim, também, com certeza, né? acho justo. Acho justo. Estou Né? aprendendo o dialeto. Pô, eu ia falar português. O dialeto paulista, né? Justo, justo. Acho justo. Justo, justo. Bastante Justo, até. justo. Tem que Justo. adaptar, justo. 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 Eu acho O S com justo. som. Isso. O S com som de X. Bom, Aí tem outra acho aluna que que falou vamos. assim, faz sim, eu chamo todo mundo. Outra professora aqui falando, faz sim, eu chamo todo mundo. Tá prometido aí, o Bruno já prometeu aí, a gente vai. Eu dou uma ajuda para ele porque eu não sou expert no assunto, mas eu tenho algumas inserções assim na área, né? Com A gente se vocês vira. mesmos. Esse A gente se momento vira, tá a gente fazendo a gente se virar, a gente dá um jeitinho, né? Tá fazendo a gente se virar em muita coisa esse momento, né? é o revés, né, Bruno? É o revés. É o fracasso vivido como revés. Que bom que a Com gente está conseguindo certeza. dar o jeitinho, né? É. Apesar de que Mas também somos cuidadores, temos que cuidar da nossa saúde mental também, né? A gente sim, sabe é que a isso gente que eu está ia falar. trabalhando demais, né? Estamos É que eu ia trabalhando falar. muito nesse momento. É, que lembra um pouco o caso que eu falei para vocês, que eu virei, fui ajudar pessoas desabrigadas e acabei cuidando dos cuidadores, né? Aham. Exatamente, né? E quem cuida da gente, né? É. Eu preciso Porque cuidar nós uns dos também outros. não somos de ferro, né? A gente tem Então, sentido somos trabalho da saúde, também, né? temos sentido também uma baixa produtividade, porém alta de demanda, muito cansaço, sobrecarga, né? Eu acho que é importante a gente se colocar também, né? Nas lives que eu Eu faço acho. com a Carmen, com a doutora Carmen, com a doutora Karine, eu costumo colocar para ela, vamos nos colocar, né? Porque, bom, Sim. vou revelar aqui para todo mundo, mas ontem era 1h30 da manhã, nós estávamos trocando mensagens, né? Até, Eu, não, 1h30 eu, não, acho que eram umas 3 da manhã, se eu não me engano, tá? Foi mais tarde. eu Pelo menos apaguei eu vi. antes. Acho que eu te Eu deixei, vi 3 da manhã. acho que eu te deixei falando É, sozinho, então, mas é, estávamos combinando a live aqui de madrugada, né? Então, assim, essa coisa do tempo tá todo bagunçado para todo mundo, né? Enfim, é bem isso. Bom, mas acho que é isso. Demos conta do recado, eu imagino, né? Queria agradecer, Ana, pela ideia. Obrigado, viu? Pelo convite. Achei muito bom a gente falar dos nossos projetos, esses resultados parciais, pelo menos, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou até agora. Fiquem atentos aos 2 projetos aqui no Instagram, principalmente. Né? Tem os telefones de contato, as formas de contato. Quem quiser mandar os seus relatos, os depoimentos para o projeto, quem quiser mandar para o divulgar, Cuidando né? isso, puder divulgar também, né? Porque quanto mais chegar aos trabalhadores e trabalhadoras, melhor para todos, né? Melhor para todos. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado, doutora Ana. Um prazer Obrigada, revê-la. Bruno. Igualmente. Até a próxima. A próxima a gente vai contemplar os professores aí, para deixar. Com certeza. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo.